Bom dia, boa tarde, quartos anos. Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Aqui quem vos fala é a professora Marília e aí nós vamos estudar juntos no dia de hoje. Vamos lá? Então, o objeto do nosso conhecimento vai ser compreensão e leitura, ou seja, nós vamos, conforme fazemos a leitura, nós vamos compreender, entender melhor o texto. E também hoje, os sinais de pontuação, tá bom? Vamos lá? Leia a história em quadrinhos do Menino Maluquinho, escrita por Ziraldo, que é o autor, do Menino Maluquinho, e observe o uso das pontuações. Você vai comer lá em casa, mas tem que se comportar, tá? Tá. Puxa, que gentil! Passe-me a salada, por favor. Obrigado. Viu, mãe? Vi. Que finesse! Só falta dizer se gostou da comida. Paf. Fala que gostou da comida, maluquinho, fala. Aí ele arrota, né? Pô, você estragou tudo. Eu tava tentando segurar. Então, esse trecho essa tirinha, da história em quadrinhos foi tirada da somaemquadrinhos.wordpress.com. Aí aqui tem o código, né? Foi feito acesso a essa tirinha no dia 1º de julho de 2020. Então, vamos lá para a próxima página. No exercício 1, está pedindo para vocês copiarem da história, ou seja, localizarem nos quadrinhos e registrar aqui a pontuação que se pede. Então, como que é o sinal de interrogação? Vocês se lembram? Bom, então, o sinal de interrogação é esse, que vocês acredito que já devem ter localizado no texto. O exclamação é esse traço com pontinho e a vírgula é essa voltinha, né? Da professora não saiu direito porque foi feito no computador, tá bom, pessoal? No exercício 2, o que vocês vão fazer? Continue copiando o texto dos quadrinhos, inserindo o travessão, para marcar as falas do Maluquinho e da Julieta, sua amiga. Atenção aos sinais de pontuação da vírgula, da exclamação e da interrogação. Então, o que vocês vão fazer aqui nessas linhas, tá? Vocês vão transcrever, ou seja, passar o texto da história em quadrinhos, a fala dos personagens, para as linhas. Só que na história em quadrinhos não se usa o sinal de travessão, tá? Por conta dos balõezinhos. Os balõezinhos já indicam que os personagens estão falando. Então, vocês precisam se atentar a isso aqui no exercício 2. Não se esqueça, se vocês podem perceber, que aqui foi até usado o parágrafo, tá? Então, você faz o travessão a partir desse ponto aqui, para respeitar o parágrafo do texto. Beleza? Então, travessão na hora que os personagens estiverem falando e use os sinais de pontuação certinho. Vai transcrevendo, ou seja, copiando de acordo com os personagens vão falando, de acordo com o que tem em cada quadradinho. No exercício 3, está pedindo para vocês reescreverem a frase, inserindo a pontuação de acordo com o sentido que se pede. Se vocês observarem bem, os sinais de a vírgula, ela é sempre usada nos textos para dar uma pequena pausa, né? Uma explicação. O sinal de exclamação, ele é sempre mais usado para demonstrar uma alegria, uma surpresa, né? Um sentimento de raiva. E o interrogação sempre para perguntas, tá? Bom, então aqui na letra A, você vai no quadradinho. Qual sinal de pontuação ele demonstra entusiasmo e alegria? E aí você coloca no quadradinho e depois escreve a frase novamente com esse sinal. Então, ó, hoje é meu aniversário. Se eu estou entusiasmado, estou alegre, qual sinal eu vou usar? Eu vou usar o sinal de exclamação, ó. Hoje é meu aniversário. Na letra B, ó, você está com fome? Qual que é o sinal da dúvida e da pergunta? Tá fácil, né? Interrogação. Olha só. E na letra C, hoje fiz a minha lição de casa pela manhã. Eu estou afirmando. Qual sinal você usa aqui? Bom, você poderia usar
tanto o ponto final, tá, pessoal? Que é uma frase afirmativa, só o pontinho. Ou você poderia... Aqui não saiu muito bem, mas tudo bem. Ou você poderia usar também um sinal de exclamação, tá bom? Hoje fiz minha lição de casa pela manhã. Mas como aqui é uma frase afirmativa, vai caber melhor o ponto final. Eu afirmei do que eu fiz, tá bom? Vamos lá para a próxima página, no exercício 4. Uma das principais histórias da mitologia grega é a que conta sobre os 12 trabalhos de Hércules, um deus grego, lembram? Leia algumas informações sobre esse mito. Aqui do lado, nós temos o você sabia, que é um significado da palavra mito. Mito é uma narrativa, uma história, tá? Fantástica, criada pelos gregos, com o objetivo de explicar a existência de coisas que as pessoas não conseguiam explicar cientificamente, ou seja, tinha algo que não tinha um estudo profundo, tal como a origem das coisas, fenômenos da natureza, entre outros. Então, os gregos eram bem criativos nessa parte, né? Então, eles procuravam explicar tudo através de deuses, né? De histórias. Então, vamos lá. O mito. O mito, os 12 trabalhos de Hércules. Foi o tema de diversos filmes, séries e desenhos animados, sendo uma das preferidas dos amantes da mitologia grega. Na história, Hércules, filho de Zeus, é perseguido constantemente pela ciumenta Hera. Em um dos surtos provocado pela deusa, o herói tirou a vida de sua esposa e de seus filhos. Para se redimir, ele precisou realizar 12 feitos a serviço de Euristeu. Euristeu era também um deus da época, né? Os 12 trabalhos de Hércules foram, então aqui estão enumerados os 12 trabalhos que ele teve. Matar o leão de Nemeia, matar a hidra de Lerna, capturar o javali de Erimanto, capturar a corça de Cerineia, expulsar os estábulos do rei Álgias, capturar o touro de Creta, capturar os cavalos de Diomedes, obter o cinto de Hipólita, capturar os bois de Gerião, obter as maçãs de ouro do jardim das Hespérides, e capturar o Cérbero. Da onde foi retirada essa história, esses 12 trabalhos de Hércules? Foi do site mitologiagrega.net.br. Foi feito esse acesso no dia 2 de julho de 2020. Aqui no exercício 5, olha só. A lista de trabalhos de Hércules foi escrita no texto acima em tópicos. Se fôssemos escrever no mesmo parágrafo, poderíamos usar a vírgula, pontuação usada para separar itens de uma lista. Continue a lista de trabalho de Hércules separando os itens por vírgulas. Então aqui tá facinho, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão transcrever agora esses itens aqui, os 12 trabalhos de Hércules, agora aqui nessas linhas do exercício 5. E só vão separar por vírgulas, porque essa é uma das funções da vírgula. Separar itens de uma lista. Tudo bem? Então, vocês vão continuar o texto, ó. Trabalhos de Hércules, 2 pontos. Então, aqui está explicando quais foram. Matar o leão de Nemeia, vírgula. Matar hidra de Lerna, vírgula. Capturar o javali, vírgula. E aí você vai procurar o próximo item, que vai ser o 4, vai transcrever, vai copiar lá, continuar no exercício 5, e os próximos itens também, todos separando por vírgulas. No exercício 6, ilustre a imagem de Hércules abaixo. Que tal fazer uma ilustração de um dos trabalhos de Hércules? Bom, aqui vocês estão vendo essa imagem do Hércules. Bom, como a professora estava falando, essa imagem aqui eu fui fazer a pesquisa lá no site. Então, essa imagem ela vai retratar a última ação do Hércules, tá, pessoal? Esse daqui é o Hércules, certo? O deus grego. E essa imagem aqui é do Cérbero. O que ele teve que fazer? O Cérbero era um enorme cachorro, né, cão de 3 cabeças, tá vendo? 1, 2, 3. E a cauda dele, no caso aqui, né, era em forma de serpente.
Então, essa aqui foi a última ação do Hércules. Vocês podem colorir ela, mas no exercício 6 está pedindo para você fazer uma ilustração de um dos trabalhos do Hércules. E para você fazer esse trabalho, vai necessitar que você faça o acesso a essa página mitologiagrega.net.br, os 12 trabalhos de Hércules. E lá vai estar mostrando para vocês os 12 trabalhos deles, tá bom? Então, é necessário que vocês façam essa pesquisa para depois ilustrar. Então, você pode ilustrar no seu caderno, mas se possível, numa folha qualquer, você grampeie junto com a sua apostila para nós corrigirmos ela, a imagem de algum dos 12 trabalhos que o Hércules fez, tá bom? De acordo com o que foi numerado aqui no texto do exercício 4. Beleza? Não tá difícil, então façam acesso ao site mitologiagrega.net.br, que lá vai estar elencado os 12 trabalhos de Hércules. Tudo bem? Boa sorte aí para vocês, boa aula e até a próxima.